Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia, Aldenor. Tudo bem? Bom dia, Iva. Tudo bom? Uma honra novamente te receber no Café com Segurança, né? Você que já é um membro atuante aqui no Café com Segurança, né? Então, assim, de estar dispondo do seu tempo, né? Do seu conhecimento, estar aqui conosco nessa manhã, para mim, realmente é uma alegria e honra. Enquanto isso, Aldenor, vamos mandar esse aviãozinho aqui para avisar as pessoas que nós já estamos ao vivo. Vamos aguardar um momentinho. Se você puder compartilhar aí também, eu te agradeço. Você que já está aqui conosco, compartilhando. Também, se você puder mandar esse aviãozinho aí para demais colegas da área da segurança e saúde no trabalho, a gente agradece imensamente. Assim, o nosso café vai ser mais prazeroso. Estamos fazendo isso agora. Uau, muito bom mesmo. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai, né, conversando um pouquinho aqui. Ontem nós tivemos uma live da Nest TV, né? A Nest TV é um grupo que Aldenor e eu fazemos parte, né? A gente tem a alegria de fazer parte desse grupo aí que leva o conhecimento, que fala da segurança do trabalho, né, para o Brasil todo. E Aldenor, gente, ele vai ser o nosso anfitrião do Conest 2022. Aldenor, fala um pouquinho aí pra gente como é que tá esses preparativos do Conest. Eu tô aqui muito curiosa, muito ansiosa para esse grandioso evento da Engenharia da Segurança do Trabalho. Fala um pouquinho pra gente aí enquanto o pessoal vai chegando para tomar o café conosco. O Conest está sendo preparado com muito carinho, Isabela. Já há 4 anos que eu atuo junto à coordenação e poder fazer essa coordenação aqui na nossa cidade é muito legal. É mais fácil, certamente. E a gente está com a equipe aqui mais próxima, presencial, então fica mais prazeroso ainda. Estamos na fase já final de fechamento da programação, então deve estar à disposição ao pessoal ainda este mês, nas próximas semanas. Acredito que na semana seguinte já estaremos com essa programação fechada, com os painéis já definidos e aí os convidados, né, sendo incorporados a esta programação. O Conest está sendo preparado de uma forma diferente esse ano. A gente vai ter uma carga técnica maior do que nos anos anteriores. Teremos pelo menos mais meio expediente, com 2 painéis, 2 talk shows e mais um workshop para poder ampliar as linhas de pensamento do Congresso, as linhas de pesquisa, enfim, os estudos aqui do nosso evento. Esse primeiro dia ele vai iniciar pela manhã, né? A gente sempre estava acostumado com o Conest iniciando com a abertura à noite do primeiro dia e aí 2 dias de programação técnica. Esse ano vai ser diferente. Com esse incremento que a gente realizou, a abertura vai ocorrer pela manhã, na manhã do dia 21 de novembro. Então a gente vai ter uma abertura inclusive mais ampla, né, com 3 horas de duração, vai de 9 às 12. Às 14 horas vamos iniciar já um talk show muito interessante, com 3 grandes instituições do mundo do trabalho, voltadas para esse mundo jurídico. Aí a gente vai ter a IOAB, vai ter o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, enfim. Teremos um workshop já com patrocinadores no meio dessa tarde, e aí finalizamos com outro talk show também, com convidados dessa linha jurídica para a gente discutir situações do mundo do trabalho, dificuldades que estamos enfrentando, os desafios que a segurança do trabalho tem. Então é um evento que está sendo feito de forma muito carinhosa, num local muito, muito, muito confortável, né? Todos vão adorar, tenho certeza, e certamente serão muito bem recebidos. Uau, muito bom, muito bom. Já fiquei mais ansiosa aqui, né? Então, assim, a gente sabe que o Conest é uma marca registrada, né, no mundo da segurança e saúde do trabalho. E agora, com esse profissional aí, né, engajado,
organizando dessa maneira, de uma forma diferente, e isso, né, nos deixa mais felizes e com mais vontade de participar desse evento. Gente, você fique atento aí para fazer suas inscrições, o Conest já tem data marcada, né, já começa a organizar passagem, a gente sabe que agora está tudo mais caro, né, está todo mundo viajando em função de ter ficado esse tempo todo aí, né, sem poder viajar por causa da pandemia, então assim, já se organize, né, o site do Conest também vai disponibilizar opções de hotéis lá para você estar fazendo a reserva e tudo mais. Então, assim, o Conest, ele não pensa somente no conteúdo, né, no que vai ser oferecido ali no evento, ele pensa no tudo, vai ter sugestão também de restaurantes e tudo mais, né? Então, assim, e sem contar que a gente vai ter uma gama de colegas aí de Recife, que vai estar ali nos dando aquele apoio, sugestões e tudo mais, e é um excelente momento para a gente construir mais network. Minha vida é uma antes do Conest e é outra depois do Conest. Essa é a verdade. É fato, muda a vida da gente, né, Ivan? Muda totalmente, totalmente. Então, vale a pena investir, vale a pena você participar de um grandioso evento como esse. Aldenor, sem mais delongas, né? Já temos por aqui o Laércio, a Norminha, gente, já tem edição da Norminha aí disponível dessa semana. A Norminha, ela é uma parceira oficial do Café com Segurança, né? E ela traz toda semana conteúdos relacionados à segurança e saúde do trabalho. Vale a pena você conferir, você, né, acompanhar essa revista, que realmente é uma revista parceira de todos os profissionais que atuam na área da segurança e saúde do trabalho. Então, como eu falei no início da nossa live, o encontro de hoje é uma parte 2 da live que nós tivemos com o Aldenor, né? E a gente não conseguiu seguir todo o conteúdo porque era muito detalhe, muitas dúvidas. Então, a gente marcou a parte 2 para poder a gente concluir esse conteúdo que ficou um pouco em aberto, né? Apesar de que eu creio que vai ter que ter parte 3, né? Porque esse profissional que está aqui na tela conosco é literalmente um glossário da segurança e saúde do trabalho. Aldenor, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já te conhecem, né? Mas, assim, para não perder o costume, quem é o Aldenor, né? Quem é esse profissional que está aqui conosco na tela? Para a gente entrar no nosso tema aqui sem mais delongas. A minha vida com a segurança, Iva, ela começa por volta do ano de 2002. Por que 2002? 2002 eu não me formei, eu não fiz pós-graduação em segurança. 2002 eu conheci a minha esposa hoje. E ela, com formação técnica em segurança do trabalho, foi quem me levou a essa vida da segurança do trabalho. Em um certo momento, ela fez a graduação em administração de empresas, montou sua empresa, e eu fiquei acompanhando, já éramos namorados, e depois de um ano, mais ou menos, de empresa formada, eu me agreguei a esta empresa, e até hoje estamos com a nossa consultoria, só que invertemos um pouco os papéis. Hoje ela faz a administração da empresa, ela que era técnica, e eu que fazia a parte administrativa no início, faço a parte técnica. A gente inverteu um pouco os papéis e assim temos essa fórmula hoje, que é um mix de técnico com administração, enfim, é empreendedorismo, a gente faz de tudo um pouco, né? Então, a empresa em si, ela tem quase 20 anos de consultoria. Temos a empresa que hoje se chama Evoluta, Segurança Ocupacional. Atuamos muito aqui no Nordeste, eventualmente em alguns outros estados do Brasil. Às vezes a gente tem clientes que são multinacionais, enfim, a gente acaba indo para alguns estados. Mas o foco é literalmente Pernambuco e alguns estados do Nordeste. Com essa vida iniciada que foi meio que um pouco despretensiosa. A ideia era mais agregar um conhecimento para fazer a parte até de venda, né, do nosso serviço e tal. Eu não me sentia tão confortável quando eu falava dos planos de emergência que nós fazíamos, porque tínhamos engenheiros para isso, né, de segurança. Eram parceiros nossos, mas eu queria me sentir melhor tendo especialização na área. Acabou que isso foi tomando espaço na minha vida, ocupando mais espaço, e aí eu passei a dar aula em segurança do trabalho, em pós-graduação, depois fiz perícias, até hoje ainda faço perícias, e só vai ampliando a área de atuação. Depois vem essa vida associativa, né? E aí desde 2014 que eu entrei na nossa associação regional, que é a Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, aqui de Pernambuco, se chama AESP, e essa vida associativa ela vai tomando muita parte da gente, né? Quanto mais você se dedica, mais espaço você tem à sua vista. E aí hoje eu estou como presidente dessa associação há 3 anos, no meu último ano do segundo mandato, e me passei a ser também diretor da ANEST, que é a nossa associação nacional, e hoje
essa dedicação, essa vida associativa, ela é muito grande, mas é muito prazerosa, porque a gente conhece amigos no Brasil inteiro, pessoas como você, que a gente vai fazendo amizade, vai se conhecendo e vai até se tornando parceiro também em projetinhos como esse aqui, muito bonitos. Uau, muito bom, gente. Então, assim, cada vez que o Aldenor apresenta aqui, eu descubro uma coisa nova da vida dele. Isso é muito bom, né? Então, Aldenor, mais Mas uma você vez... não sabia, acho que você não sabe essa, que a minha esposa é minha sócia. Acho que você não sabia. Só que não ela foi minha sabia, sócia não. antes de ser esposa. Ela foi sócia antes de ser Nossa, esposa. exatamente. Essa eu não sabia. Apesar de já conhecer o Aldenor há 3 anos aí, a gente já tem uma amizade, mas não sabia dessa. Mas é isso que é bom, né? Essas surpresas, né, que vem cada dia. É muito bom, né? Descobrir a grandiosidade do ser humano como todo, né? Aqui não está só 2 profissionais da área da segurança e saúde do trabalho tomando café com essa gama de profissionais aqui pelo Brasil todo, né? Que está aqui conosco. Muitos amigos, né? Nossos amigos, essa live não faria sentido. Nossos amigos, literalmente, Aldenor, né? Tem pessoas que aqui a gente já conhece, né? Exemplo do Ivan Cunha, o Hércules Medeiros e tantos outros que estão aqui conosco. E outros que a gente só conhece aqui na telinha. Muito bom. Por exemplo, o Laércio. O Laércio do meu amigo, eu não conheço o Laércio pessoalmente. Ele é um grande incentivador do Café com Segurança, né? Então é isso. Quem está aqui conosco tomando esse café, literalmente, são nossos amigos. Sinta-se acolhido. A casa é sua, o programa é de vocês. Repito novamente, sem cada um de vocês aqui conosco, esse café não faria sentido. Então vamos lá, né, ao nosso tema de hoje. A gente vai falar de LTCAT e PPP, né, a continuação da live 1 que tivemos com o Aldenor. E ele vai contextualizar para a gente agora um pouquinho, né, do que foi na live 1. Né, o que falamos, a LTCAT, o PGR pode substituir o LTCAT, qual é o embasamento técnico, né, normativo para isso. Como é que fica isso, Aldenor? Só faz uma recapitulação da primeira live para a gente nivelar aqui o conteúdo e seguir com o conteúdo programático de hoje. A gente lembrou que houve uma modificação da instrução normativa que regia a parte de aposentadoria especial, né? A gente utilizava a instrução normativa 77, a IN 77, de 2015, né? Já tinha aí 7 anos. E agora a gente está utilizando a instrução normativa 128, que é nova, é recente, é somente do mês de março desse ano. Ela fez algumas modificações, algumas sutis, outras não, mas focado na questão do PGR, ela introduziu o PGR como mais um dos registros ambientais que podem completar ou substituir o LTCAT. O LTCAT pode ser substituído por 5 tipos de registros, né? Então, não é só LTCAT para fazer aposentadoria especial, para fazer o PPP. Nós temos aí laudos individuais, eu posso fazer um laudo só para um determinado trabalhador, eu posso fazer um laudo através do Ministério do Trabalho, que é uma coisa rara hoje em dia, pela Fundacentro, que é muito raro também, e posso fazer os registros ambientais. Esses registros ambientais, nós temos, a gente tinha o PPRA, né, que poderia ser utilizado. Nós tínhamos o PCMSO, que eu nunca vi sendo utilizado para essa finalidade, o PCMAT, o PGR de Minas, né, da NR22, mas nós não temos o PGR da NR1. Algumas pessoas até me questionaram, mas não tem o PGR lá na norma? Não, mas este PGR não é o nosso PGR da NR1, é o PGR de Minas. Mas hoje não, na instrução normativa foi agregado o PGR da NR1 e deixou bem claro no texto que é o da NR1. E esse documento, ele só precisa atender aos requisitos que o LTCAT já atende. Então, nós temos uma sequência de requisitos e eles já eram obrigatórios no PPRA. Alguns profissionais elaboravam o LTCAT, aliás, o PPRA, sem esses requisitos, o que era uma falha grave. Então, você analisava um documento, um PPRA, que, por exemplo, tratava de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio não é um agente nocivo do ponto de vista da aposentadoria especial. Ele não está no decreto 3.048, ele não está no anexo 11, 12 ou 13 da NR15. Portanto, não poderia estar em um PPRA previdenciário. E aí a gente até comentou, né, Iva, mas como utilizar um PGR, né, que possa atender? É só tomar esses cuidados. A gente tem que analisar os requisitos, as exigências que são necessárias para o LTCAT. Desde que isso seja atendido, eu posso utilizar o meu PGR. Não o PGR que a gente já fez agora em janeiro. Esse só serve para o Ministério do Trabalho. Mas em um PGR que eu já tenha feito alguma modificação nele, esta adaptação eu posso utilizar como registro ambiental. Muito bom. Então, gente, ficar atento, né, nessa questão.
de elaborar o documento, né, um documento que é trabalhista para ser previdenciário, e aí precisa ter uma conclusão bem explícita, né, Aldenor? Porque a gente está falando de lei e norma, né? Então, para não misturar as coisas, na verdade, assim, o que eu entendi pela inscrição normativa, me corrija se estiver errado, Aldenor, é como se tivesse a junção dos dois documentos. Porém, você vai tratar de uma coisa em um determinado momento e de outra coisa em outro determinado momento, né? Então, juntou, mas são linguagens totalmente diferentes. É isso? Eu tomo certo cuidado de não utilizar a mesma contextualização no documento. Já há muitos anos, eu separo isso. Então, se eu vou tratar a questão prevencionista no PPRA e hoje no PGR, então eu vou dizer o que fazer, como fazer, qual a proteção, enfim, quais os cuidados que devem ser tomados para neutralizar aquele risco ou eliminar. Isto é prevenção. Então eu deixo isso, vamos dizer, em um trecho do meu PGR, e vai ficar lá focado na norma NR1 e focado na proteção do trabalhador. A parte previdenciária eu costumo separar, deixar bem claro que é como se fosse um LTCAT dentro do PGR e não incorporado ao mesmo texto do PGR, porque fica difícil você tratar os outros agentes que não são previdenciários. Hoje o PGR precisa englobar os riscos ergonômicos e de acidente, por exemplo. Eles não são previdenciários. E aí, como é que eu vou ter? É mais difícil, não é que é impossível não, tá? Mas me dá mais trabalho e dá mais trabalho para quem vai utilizar esse documento para levar as informações para o PPP e para o E-Social, fazer essa distinção dentro do documento. Então, se eu estou tratando lá o risco de altura, que deve estar no PGR, eu tenho que deixar claro que este risco não é previdenciário, que, portanto, ele não vai para o PPP, não vai para o E-Social. Se eu conseguir fazer isso de uma forma bem clara no documento, não tem nenhum problema. Mas dá trabalho, porque a estrutura do PGR ela é, de certa forma, diferenciada. Eu tenho que avaliar bem a probabilidade do dano, eu tenho que avaliar bem a severidade, eu tenho que, para o LTCAT, eu já tenho que falar da eficácia das proteções. Então, são linguagens ligeiramente diferentes que, no mesmo texto, podem complicar um pouco. Então, eu costumo separar, é o mesmo documento, é dentro do PGR. Se o PGR vai ter validade de 2 anos no máximo, então eu tenho que renovar esta documentação previdenciária dentro do prazo do PGR. Se eu faço o LTCAT separado, aí eu já não tenho validade para o LTCAT. Entendi. Perfeito. Gente, essa live está fazendo sentido para você? Você está conseguindo entender? Né? Se tem alguma dúvida, tem algo a complementar, pode colocar aqui nos comentários. As perguntinhas já podem ser feitas, né? Exatamente. Se você tem dúvida, né? Se você já pode colocar na sua pergunta aqui, porque às vezes a gente deixa para o final e não dá tempo de digitar, né? E aí a gente acaba encerrando a live, você fica aí com sua dúvida. Então já pode ir mandando a sua perguntinha aí, que a gente vai organizando aqui dentro do nosso tempo, né? À medida que for surgindo as dúvidas, pode digitar que a gente já insere aqui no nosso conteúdo, tá bem? Aldenor, então, diante dessa contextualização que você acabou de trazer para a gente, né, nessa manhã aqui no Café com Segurança, fale para nós, então, o que não pode faltar no LTCAT. Bom, o LTCAT ele tem uma estrutura própria, é obrigatória, e ela não é tão curta, ela é relativamente extensa. São alguns itens que devem constar neste documento, e eu diria que o principal dele, não fazendo, vamos dizer, reduzindo a importância dos outros, mas o principal, literalmente, é a conclusão. O LTCAT ele precisa ser muito objetivo quanto à atividade, se ela é realizada sob condições especiais ou não. Que é uma coisa que, às vezes, nos PPRAs do passado, a gente não encontrava. Então, a parte até da análise das proteções, a existência das proteções, mas é um documento previdenciário. Ele precisa ser objetivo quanto à eficácia das proteções, se ela efetivamente neutralizam a ação desse agente que é tido como nocivo, não é insalubre do ponto de vista previdenciário, e se isso, de fato, está eliminando ou não essa aposentadoria especial. Mas eu tenho, sim, alguns elementos que são similares em relação hoje ao PGR. Eu tenho que ter a minha descrição do ambiente de trabalho, eu preciso ter a descrição da atividade ou das tarefas que são realizadas, para que eu possa fazer uma vinculação entre as tarefas e os riscos que logo em seguida eu vou levantar. Então, se eu tenho uma exposição ao agente cloro, gás, por exemplo, eu tenho que ter alguma atividade que me faça entender o porquê dessa exposição. Então, por exemplo, o envase de cilindros de cloro, de gás cloro, esta tarefa ela me induz a
exposição ao gás cloro. Então, eu tenho a descrição dessas tarefas, eu preciso levantar as proteções existentes, as coletivas, as individuais, as medidas organizacionais e administrativas, analisar a eficácia dessas ações, pois algumas podem ser eficazes ao ponto de neutralizar o agente. A gente tem algumas particularidades hoje, a norma ela trouxe uma particularidade específica sobre o EPI focado ao ruído, que depois a gente pode falar, mas, via de regra, a gente pode utilizar as proteções como forma de neutralizar. Então, principalmente nós devemos ter o reconhecimento do ambiente de trabalho, das tarefas realizadas, o levantamento dos agentes do ponto de vista da Instrução Normativa 128 e do Decreto 3.048. No Decreto 3.048, nós temos um anexo 4 que trata da relação desses agentes que são efetivamente nocivos. Então, lá não é uma relação muito extensa. Então, por exemplo, eu não vou encontrar frio lá, nesse decreto, que é um agente físico. Frio, do ponto de vista da aposentadoria especial, ele não é considerado. Eu posso até considerar um ambiente insalubre, porque a empresa não fornece uma japona, uma luva térmica, uma balaclava. Pode ser insalubre, mas nunca vai ser especial do ponto de vista da aposentadoria. O trabalhador ele não se aposenta mais cedo, porque não consta no Decreto 3.048. Já a instrução normativa, ela abre um pouco mais o leque, tratando dos agentes químicos. Então, a gente extrapola um pouco esse Decreto 3.048 e faz uso dos anexos 11, 12 e 13 da NR15. Portanto, ele extrapola um pouco o que está descrito no Decreto 3.048. Então, essa estrutura, eu diria que é a estrutura básica para a gente ter no LTCAT. E aí sim, a gente tem a resposta que efetivamente nós precisamos. Quais são os agentes que são efetivamente nocivos, se essa proteção é eficaz ou não, se essa atividade é ou não exercida de forma especial. Uau, muito bom, Denô. Temos aqui uma perguntinha do... Eu não consigo entender que nome é esse, Reararouca, não sei, acho que é nome de empresa. Ele pergunta o seguinte: se você puder digitar o seu nome aí para a gente, né? Para a gente saber quem é que está falando, de onde está falando, seria interessante. Dizendo o seguinte: risco biológico, caracterização de aposentadoria especial para qualquer contato com o paciente? Bom, o risco biológico tem suas particularidades tanto na instrução normativa quanto no anexo 14, né? Não é toda exposição ao agente biológico que nós vamos ter a atividade insalubre do ponto de vista da NR15 ou especial do ponto de vista da aposentadoria especial. Mas existe uma particularidade importante. Do ponto de vista da NR15, nós temos um leque um pouco mais amplo. Então, algumas atividades que não são exercidas necessariamente em ambientes hospitalares, ela pode ainda ser enquadrada como atividade insalubre. Já do ponto de vista da aposentadoria especial, nós temos um leque mais restrito, mais limitado. Então, as atividades, por exemplo, com exposição a pacientes ou doenças infecto-contagiosas e outras situações, eu preciso que isso ocorra em ambientes, em estabelecimentos de saúde. Então, essa é a primeira restrição. A grande diferença do agente biológico para outros agentes, e principalmente o químico, que se aproxima, vamos dizer, a forma de se proteger, ela se aproxima do agente biológico, a gente está pensando, claro, esquecendo um pouco as proteções coletivas, que aí eu vou ter barreiras e outras, mas pensando na proteção individual, a gente está falando de luvas, a gente está falando de protetor respiratório, em algumas situações, proteção do corpo inteiro. Nesses casos, a gente não entende, pelo menos o entendimento massivo em relação a isso, é de que a proteção individual ela não é eficaz do ponto de vista do agente biológico. Então, o contato com o paciente, ele vai sim favorecer a este enquadramento como atividade especial, com algumas diferenças apenas do tipo de estabelecimento, se é uma doença infecto-contagiosa ou se não é. Mas, no final das contas, vai ser uma atividade exercida de forma especial que dará direito à aposentadoria no período anterior. Então, com risco biológico, sendo contato com o paciente, sendo em estabelecimento de saúde, este enquadramento ele vai existir e a proteção individual ela não vai ser considerada como eficaz. Muito bom, Aldenor. O Ricardo Maquino está dizendo o seguinte: sugiro uma leitura na tabela 24 do E-Social. Isso mesmo, né? A gente precisa estar atento, né, às mudanças. A tabela 24 ela ajuda muito, porque lá tem uma lista, né, desses riscos que o governo precisa saber
para entender se esse imposto está sendo recolhido, né? Quais são os ambientes que estão sendo adoecedores, né, digamos assim. Então, assim, é um controle que o governo tem agora com o e-social. Inclusive, Aldenor, contextualiza para a gente aí um pouquinho sobre essa questão, né? Por exemplo, se eu fiz o PGR junto ao LTCAT, né? O PGR substituindo o LTCAT. Não substituindo não, né? Junto ao LTCAT, melhor dizendo. Como é que faz, por exemplo, eu aqui em Salvador, nesse momento, eu me posiciono dessa maneira. Eu ajudo as empresas a levar essas informações para o governo, né? Através da plataforma do e-social. Mas eu pego, por exemplo, documentos de outros colegas que fizeram. E aí, se nesse documento eu perceber que tem um risco lá que está sendo negligenciado, que não está sendo informado, como é que a gente faz? Eu posso, como profissional, colocar. Se eu não sou uma profissional, não está no documento, eu posso fazer lançar esse informe, lançar esse informe. Como é que fica essa questão, Aldenor? Olha, é uma excelente pergunta, Iva, porque houve muita tratativa nesse passo de implantação do e-social. O fato é que algumas empresas ainda não implantaram, não estão com ele rodando, isto é fato, e não são pequenas empresas, há grandes empresas onde isso está ocorrendo, mas isso é muito importante. O lançamento das informações do e-social, ele precisa obedecer, vamos dizer, objetivamente, o que o documento previdenciário fala. Então, se eu estou utilizando o LTCAT, eu não posso fugir daquilo que o LTCAT fala. Se eu discordar do documento, eu tenho que providenciar a atualização do documento, a modificação, contratar um outro profissional se eu entendo que aquilo não está, vamos dizer, atendendo aquilo que eu entendo que a norma pede. Enfim, aí é a escolha da empresa, mas o fato é que eu não posso lançar o que o documento não diga. Se o documento está incorreto, corrige o documento e não lança nada antes disso. Eu tive uma situação em que a empresa ela não tinha o LTCAT e já estava no prazo. Então, ela precisava tomar uma decisão. Ou ela lança as informações, vamos dizer, ela já tinha ela tinha condição, ela tinha tempo para fazer um LTCAT sem as avaliações quantitativas, o que também não é correto, porque para os agentes que são quantitativos, como o ruído e outros, porque eu preciso lançar os dados quantitativos. Só que ela não tinha tempo hábil para isso, ela só tinha condição de ter uma avaliação qualitativa. Então, ela tinha duas opções. Ou ela lançaria, para não perder o prazo do e-social, tratando todos os agentes como qualitativos, o que, do ponto de vista da norma, não está certo, né? O agente ele não é qualitativo, ele é quantitativo. Agora, claro que todo quantitativo eu faço uma análise qualitativa antes, até para definir os grupos homogêneos, os grupos similares, enfim. Mas aí ela tem essa opção. Algumas empresas lançaram essa informação como qualitativa e no decorrer desta implantação fizeram as avaliações quantitativas e em seguida viraram a chave do qualitativo para o quantitativo no sistema, porque nós temos que deixar isso definido, senão se você lançar a informação como quantitativo e não lançar o resultado, ele não vai aceitar. Então, precisou virar a chave de qualitativo para quantitativo e lançar a informação. Algumas empresas fizeram assim. Outras atrasaram o envio. E eu tenho casos assim. Eu tenho casos que eu ainda estou rodando o Brasil de algumas empresas para fazer ainda os levantamentos de quantitativos, para lançar isto ainda no LTCAT online e lançar isso para o social. Então, tem empresas que estão em diversas fases diferentes. Aí cada uma que vai tomar essa decisão. Mas eu não posso lançar, o certo eu não posso lançar algo que não esteja no meu LTCAT. Posso até responder de forma civil ou criminal sobre informações que não são verídicas, não são oficiais. Verdade, Aldenor. Bem esclarecido aí, né? E essa pergunta tem surgido demais. E aí, assim, você que está aqui conosco já sabe, né? E pode passar essa informação para frente, porque, assim, Aldenor, um dos desafios, né, que eu tenho visto, né, nesse novo cenário da segurança do trabalho é justamente isso, a necessidade de informação. E nós, profissionais, temos por obrigação informar as empresas, né, levar essa informação, porque tem empresas que nem sabem desse novo cenário, né, do informe ao e-social, não sabem nem o que é o e-social. E a gente precisa, nesse momento, levar esse esclarecimento e fazer algo a mais. Aldenor, nós temos aqui também o Pedro Rosas conosco, ele está falando o seguinte:
assistam a live da Nest TV de ontem, no canal do Sim. YouTube da Nest. Gente, nós falamos sobre isso aqui no início, né? E ontem nós tivemos o evento da Nest TV, foi um evento grandioso, muita informação. Eu fiquei atento o tempo todo, porque assim, era informações ali, nossa, para você que atua na área da segurança e saúde do trabalho, vai lá, vale a pena você conferir, porque foi um conteúdo riquíssimo que o pessoal lá da Associação do Rio de Janeiro, né, organizou juntamente conosco na Nest TV. E se você tem dúvidas, como falamos, pode ir colocando aqui. O Laes colocou o seguinte: qual a sua visão sobre a neutralização de risco com o uso do EPI, Aldenor? A gente falou de certa forma sobre esse tema, mas aí bem particular, acho que a gente lançou só a chamada. Ó, do ponto de vista normativo, essa neutralização ela ainda aceita, menos para o ruído. Na verdade, existia uma orientação, um entendimento jurídico sobre esse tema já, disposto expressamente, que já entendia que o EPI para ruído só atenuava do ponto de vista só protegia o trabalhador do ponto de vista da audição. Só que são reconhecidos efeitos no nosso organismo em relação ao ruído. Nós temos danos que podem ocorrer em órgãos internos, nós temos até impotência sexual e outros danos que são conhecidos, outras doenças, que o EPI, o protetor auditivo, ele não vai proteger efetivamente, né? Então, havia esse entendimento já do ponto de vista jurídico, mas não estava lançado na instrução normativa. E isto foi lançado agora, com essa nova versão, já está definido que a proteção individual para ruído, mesmo que seja eficaz do ponto de vista da proteção auditiva, ela não vai ser considerada para efeito da concessão da aposentadoria especial. Portanto, o direito à aposentadoria especial ele vai ser mantido se eu tiver uma exposição acima de 85 decibéis normalizada, que é o nosso NEM. Então, do ponto de vista do ruído, isso já está claro. Quanto aos outros agentes, existe a questão técnica, conceitual. Eu não deveria considerar que a proteção individual, principalmente, deveria ser tratada para neutralizar os agentes. São conceitos, são pensamentos, mas a gente não adianta ter só a nossa opinião, ter o nosso entendimento, que isto é prevencionista, isso é pensamento prevencionista, e deve ser sempre levado em consideração. Mas do ponto de vista normativo, eu não posso fugir, quando eu faço um laudo, eu tenho que seguir piamente o que a norma diz, o que a regra estabeleceu, eu devo sim fazer essa consideração. Muito bom. Temos aqui com a gente o presidente da Nest, nos dando um bom dia aqui especial, o engenheiro Bevenuto. E quem fez aquela pergunta lá foi a Renata, que eu não entendi como estava o nome, ela colocou uma abreviação. Obrigada pela sua participação, Renata. É uma honra ter você aqui conosco tomando café com segurança. O Fernando, ele que faz parte de uma fábrica, né, de um time de fábrica de EPIs, ele já esteve aqui conosco. Também a gente não conseguiu levar o conteúdo, né, todo, e ele vai voltar na live parte 2 para poder finalizar. Creio que na próxima sexta-feira a gente já está alinhando tudo certinho e você também não pode perder esse conteúdo, né? Pegue suas dúvidas, já pode me mandar no direct, que a gente já vai, né, formatando o roteiro do Café com Segurança com base nas suas dúvidas. E ele está colocando o seguinte: está sendo construída uma norma brasileira para risco biológico através da Comissão de Estudo da CB32, da Animaseg. E ele colocou o nome dele aqui, né? Porque também no nome dele lá está uma abreviação e a gente não conseguia entender. Então, Fernando, obrigada pela sua contribuição e é muito bem-vinda essa normativa, né, Aldenor? Precisa. Nós não temos. Do ponto de vista do risco biológico, ele não é muito tratado no nosso arcabouço jurídico, legal, regulamentar. Temos uma documentação da Fundacentro que trata de proteção respiratória para o risco biológico. Ela é um guia para a gente, de certa forma. E temos normativos internacionais, mas de fato é carente e essa iniciativa da Animaseg e parceiros ela vai ser muito bem-vinda. Muito bom. Temos aqui também a engenheira Viviane, ela diz o seguinte: bom dia, Ivabela e Aldenor, aqui é Viviane da SRJ, parabéns pela live e recomendo também assistir a live de ontem, que foi excelente. Exatamente, gente, nós já falamos aqui por diversas vezes, a Viviane vem aqui reafirmar. Obrigada pela sua participação, Viviane. Um abraço para a Viviane. Literalmente somos mais. A Roberta Menezes está dizendo o seguinte: maravilhoso café com segurança. Que bom que vocês estão gostando, né? Sem grande abraço para a Roberta. Isso que
Nossa Boa diretora-geral aqui da Mútua Pernambuco. Uau, muito bom. Seja bem-vinda, Roberta. Eu não a conheço, né? Mas muito em breve a gente deve se encontrar aí nesses eventos da segurança e saúde do Profissional trabalho. maravilhosa. Muito bom ter você conosco aqui, Roberta. Muito bom ter cada um de vocês aqui conosco. E que bom que esse Café com Segurança está fazendo sentido, né? É exatamente essa a ideia. Aldenor, então vamos continuar com o nosso conteúdo aqui, porque ainda tem várias coisas aqui que a gente precisa esclarecer nesse Café com Segurança. Você falou o que precisa conter no LTCAD. E agora eu gostaria que você trouxesse para a gente o que não pode conter no LTCAD, o que não deve ter nesse documento, nesse laudo. Olha, é super interessante essa temática, Ivan. É muito constante, mesmo no nosso meio mais técnico, profissionais, às vezes com anos, décadas de experiência, às vezes chegar para mim, eu estou precisando de um LTCAT para caracterizar nossa insalubridade aqui. A gente precisa, tem gente que a gente está pagando, que não sabe se paga, tem a gente que não paga, que a gente não paga, mas não sabe se precisa pagar a insalubridade. Tem um profissional também que está pedindo periculosidade, então a gente precisa atualizar urgentemente o nosso LTCAT. Eu digo, olha, que você precisa resolver isso, você precisa. É insalubridade, periculosidade. Que você precisa de um LTCAT para outras finalidades, você precisa. Você só não precisa do LTCAT para esta finalidade, porque você não pode usar o LTCAT para esta finalidade. E isso é uma confusão grande. A gente pega muitos documentos nas perícias que nós fazemos, é muito comum. Eu faço muitas perícias hoje em dia, trabalhistas, nas varas do trabalho, né, no Tribunal do Trabalho, focadas na parte previdenciária, para corrigir PPPs, para corrigir LTCATs, para avaliar, né, se o LTCAT foi feito corretamente. E um dos erros mais comuns para este parecer sobre insalubridade e sobre periculosidade. Então, é uma preocupação grande. Este documento ele não pode entrar nesta seara da análise da insalubridade e da periculosidade, porque não tem provimento legal. Eu posso criar um documento chamado laudos, sei lá, de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. É um laudo que eu criei porque não existe. E dentro desse laudo eu poderia fazer pareceres diferentes. Mas no final é como se fosse um sanduíche de várias camadas, né? Eu só mudaria o nome do sanduíche. E aí eu chamaria de LTCAT ou de qualquer laudo, na verdade, mas eu teria a obrigatoriedade de ter um laudo LTCAT, um laudo de insalubridade e um laudo de periculosidade. Mesmo que utilizar o meu laudo, eu não posso utilizar o meu laudo LTCAT, puramente LTCAT, como laudo para atender a insalubridade e periculosidade. Isto é extremamente comum e tem que acabar isso. Muito bom, é verdade, Aldenor. E hoje é tão comum a gente encontrar um LTCAT, né? Com lá a caracterização de insalubridade e periculosidade, e isso precisa ser separado mesmo, até mesmo porque um é lei e outro é norma, né? E a gente acaba misturando as coisas e são coisas totalmente, né, sem nexo, na verdade. E aí a Renata, ela colocou aqui o seguinte, Aldenor, o que gera dúvida é que para a área hospitalar, na legislação trabalhista, existe o pagamento da insalubridade média para colaboradores em contato permanente com o paciente e insalubridade máxima. Aqui a gente já foge um pouquinho, né? Já vai justamente para isso que a gente estava falando, mas se você quiser contextualizar, Aldenor, sobre isso daí, fique à vontade. Na verdade, não existe um diferencial do ponto de vista da aposentadoria especial. Não há diferença se com o paciente em isolamento ou não é, se a insalubridade é máxima ou média. Não há a diferença do ponto de vista da aposentadoria. Agora, o que eu vejo com muita frequência é o hospital ou o estabelecimento de saúde, ele paga a insalubridade, mesmo que seja a média, que é a mais comum, né? Ele paga a insalubridade, mas ele não faz o recolhimento da alíquota específica para aposentadoria especial. E isto é um equívoco, mas não é incomum. Não é incomum. Encontro ainda muitos hospitais em que eles não estão reconhecendo a atividade como especial. E isto é uma falha, isto é um erro. A partir do momento que eu detecto que há a devida exposição, se essa exposição está definida no decreto 3.048, anexo 4, se
isto está sendo realizado em um estabelecimento de saúde e a proteção é ineficaz, eu tenho essa atividade como nociva, eu tenho essa atividade como especial. Portanto, eu preciso fazer o recolhimento da alíquota diferenciada. Agora, o que também é uma falha, alguns hospitais pagam insalubridade para profissionais administrativos, porque simplesmente trabalham dentro do hospital, mas é uma área administrativa, não tem contato com o paciente, nem transita por corredores onde há esse contato. No final das contas, essa atividade não seria insalubre e não é especial. Né? Eu preciso ter as prerrogativas da exposição, o contato com o paciente e tudo aquilo que a norma prega. Mas alguns hospitais e estabelecimentos pagam a insalubridade só porque o profissional trabalha para o hospital, ele é funcionário do hospital. Mas isso não é nem insalubre em muitos casos e não é especial e não deveria, claro, ser recolhida a alíquota. Aí a Danizinha está dizendo o seguinte, então não podemos incluir parte de periculosidade e insalubridade no ETCAT? Não. Isto é um equívoco e é sério, é grave e é comum, extremamente comum. LTCAT é uma sigla previdenciária, só existe na Instrução Normativa 128. E ele trata de aposentadoria especial, se eu me aposento mais cedo ou não. Inclusive, cria-se a confusão de que uma atividade periculosa, por exemplo, ela dá direito a se aposentar mais cedo, o que é um erro também. Né? Eu tenho feito perícias para, vamos dizer, analisar esse enquadramento de aposentadoria especial para quem recebeu periculosidade a vida inteira, quando não tem relação. Por exemplo, um caso como inflamáveis, que o profissional ele recebeu a periculosidade porque trabalhou num terminal de combustíveis. Ele tem direito à periculosidade, ele adentra as bacias de segurança, as bacias de contenção, portanto, é uma atividade periculosa do ponto de vista de inflamáveis, mas em muitos casos não há exposição aos vapores, do ponto de vista da insalubridade NR15, então não há essa exposição até comprovada por avaliações quantitativas, ou seja, essa atividade ela não é insalubre, ela não adoece o trabalhador, e do ponto de vista da nocividade da aposentadoria especial, é esta avaliação que eu devo considerar aquilo que adoece o trabalhador, e não aquilo que é perigoso, periculoso para o trabalhador. Portanto, essa inclusão dessas informações no LPCAT, ela traz até mais transtornos. É verdade. O Johan Barbosa, ele que também tem um programa aqui no Instagram, que acontece toda quarta-feira à noite, gente. Ele é um profissional que está lá o tempo todo falando de segurança e saúde do trabalho, sobre gestão, esse novo jeito de fazer segurança do trabalho. Vale a pena você seguir o Johan. E ele colocou o seguinte aqui. Eu já vi uma determinada empresa reconhecer determinado risco que está no decreto 3048 e ajudar o trabalhador sem a empresa recolher as alíquotas. É um erro extremamente comum. E esse caso que eu citei de pagar a insalubridade, a empresa acha que já fez o papel dela. Não, eu já paguei a insalubridade, não devo nada a ninguém, mas deve. Deve a Receita Federal, ao INSS, assim, do ponto de vista da Previdência, mas no final isso tem relação com a Receita, né? Portanto, a alíquota deveria ter sido diferenciada do ponto de vista previdenciário. E ela cria um passivo previdenciário gigante, que ela pode ou não ter que ressarcir ao INSS quanto a isso. O INSS pode entrar com uma ação regressiva e querer obter o passivo de tudo que ela deixou de pagar. Isso é possível. E não é comum, isso não acontece com muita frequência, mas é amplamente aparado do ponto de vista legal. Então, é um risco a empresa fazer isso, fazer o certo, tem que fazer o certo. Se é especial, eu reconheço, e se eu reconheço, eu pago. Agora, eu pago antes, né? E aí, se eu não paguei, eu deveria pagar agora. Mas o risco é muito grande de haver uma ação regressiva contra a empresa. Bem verdade, Odinô. E aí, assim, eu já aproveito a sua deixa para dizer o seguinte, o E-Social é justamente para isso. Ele quer entender se você, empresa, né, tem um ambiente adoecedor, se você recolhe um imposto sobre isso. Então, agora com o E-Social não tem mais jeitinho, né, de laudo extemporâneo, de laudo, né, ajeitado, que na maioria das vezes acontecia isso. Agora não, agora você, empresa, vai dizer o seguinte, olha, meu ambiente é X. Eu recolho o imposto relacionado a isso, eu estou pagando devido ao adoecimento desse trabalhador, estou fazendo esse recolhimento, se não,
com certeza vai vir a multa, né? O que o governo quer é justamente isso. Então, o E-Social nada mais é do que uma malha fina, como diz o nosso amigo Lucas, né? Ele fala exatamente isso e eu concordo com ele, porque a partir de agora, a empresa que adoece, que não recolhe o imposto, a Receita Federal vai cobrar. Então, por isso que a gente precisa posicionar, entender, né, quais são os riscos que tem ali, o que precisa ser declarado ou não, né, qual é a forma da gente gerir esse risco, minimizar esse risco, para que possamos ajudar as empresas. Né? Então, assim, nesse momento, nesse atual momento da segurança e saúde no trabalho, nós profissionais somos de fundamental importância para ser parceiro das empresas. E é essa tecla que eu tenho batido sempre, sabe, Aldinu? Porque a gente precisa posicionar, a gente precisa ajudar a organização, porque o empresário já tem muita coisa para preocupar. Se ele for preocupar com isso ainda, imagine, essa área é nossa, a gente que tem por obrigação ajudar, né, as organizações, os empresários como um todo. E o Laércio, ele colocou aqui, visitem o nosso blog, basta digitar no Google, blog do Laércio Silva. Gente, o Laércio, ele também é um incentivador do Café com Segurança. Ele tem um blog que fala lá de segurança e saúde no trabalho, vale a pena você conferir. Né? Aqui, nessa manhã de sexta-feira, eu costumo dizer que é um network. Aqui você tem acesso à informação, acesso a profissionais, né? Que de fato leva a segurança do trabalho a sério, que faz o diferencial nesse nosso Brasil. E a gente precisa unir, porque a união é que faz a força. Então, a ideia do Café com Segurança, além de levar conhecimento, é construir esse network. E o Laércio Valles, ele é um grande profissional, eu não o conheço pessoalmente, mas assim, acompanho o blog dele, eu acompanho o que ele traz de novidade na segurança e saúde do trabalho, e isso é muito bom, é muito enriquecedor. A engenheira Viviane está dizendo o seguinte: sou filha da Viviane e queria saber se jovem aprendiz tem direito à periculosidade enquanto trabalha nas áreas externas da empresa. A primeira questão é, este jovem aprendiz, ele precisa ser funcionário, né? Ser funcionário. Porque nós temos o estagiário, né, numa situação particular. O estagiário, ele não é funcionário. O estagiário, ele não tem um enquadramento para o adicional de periculosidade. Mas o jovem aprendiz, ele é um funcionário, pelo menos a princípio, sim, na grande maioria dos casos que eu conheço, ou todos os casos. Então, ele tem direito como sendo funcionário, mas eu tenho que tratar da mesma forma a exposição, como qualquer outro trabalhador. Então, áreas externas da empresa dependem das áreas externas da empresa, claro. Então, se estes ambientes que ele se mantém presente, se são áreas de risco, zonas de risco do ponto de vista da NR16, ele tem direito da mesma forma como qualquer outro. Mas se ele, por exemplo, num pátio de tanques, como a gente falou, de inflamáveis, se ele não ingressa nas bacias de segurança, nas bacias de contenção desses tanques, que é a zona de risco desses tanques, se ele não se aproxima das plataformas de descarga de combustíveis, que nós temos um raio de 7,5 metros, enfim, das áreas de risco, das zonas de risco do ponto de vista da NR16, ele não tem esse direito. Então, tem que ser feito o laudo de periculosidade para que esta função seja devidamente avaliada como as demais. O Mester, né, o Rodrigo Mester, né, do Paraná, ele fez uma colocação interessante, e eu acabei vendo aqui, que eles não, aqui no Paraná, as ações regressivas estão ficando constantes. Né? Isso é interessante a gente ouvir. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Grande abraço aí para a associação. É um prazer ter ele conosco aqui, né, Ivo? Exatamente. E certamente, isso não tem ocorrido aqui na nossa região com frequência. Eu não acompanho esses casos, não tenho visto. De certa forma, a gente fala isso para as empresas, recomenda os cuidados, né, até de certa forma dizendo os perigos desse tipo de ação, mas não é de fato o que a gente tem conseguido observar na região. Mas o Paraná, ele tem características diferentes, tem muitas empresas também, uma cultura também já avançada do ponto de vista prevencionista, e de repente isso pode estar fazendo também alguma diferença lá no estado. Muito bom. Inclusive, já era a pauta seguinte aqui do nosso tema, né? Falar sobre isso, sobre essa repercussão, né? Como é que está essa questão de erros no PPP, no LTCAT. Se você já quiser estender um pouquinho aí e falar sobre isso, Aldenor. Perdão, Iva, eu não... Pode repetir? Não, você falou aí da pergunta do nosso colega, né? Da contextualização, na verdade, dele. E aí já seria a pauta seguinte do nosso café aqui, né? Então, assim, eu gostaria que você contextualizasse sobre essa questão previdenciária, né? Falhas no LTCAT, no PPP,
qual a repercussão que isso tem gerado, né, no Certo. respeito à justiça trabalhista? O que é que tem ocorrido? Aí sim, com muita frequência, as ações trabalhistas. Eu falo trabalhistas porque é no Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, porque a princípio é uma temática, né, da Justiça Federal que deveria ser abordada em outro tribunal, mas tem ocorrido com muita frequência ações trabalhistas na Justiça Trabalhista solicitando a correção do PPP. E aí isso vai cair diretamente no registro ambiental, né, que gerou este PPP. O funcionário, às vezes, ele foi induzido, de uma certa forma, vamos dizer, pela ação, às vezes, da empresa. Muitas vezes ela pagou o adicional de insalubridade, mas, às vezes, não dá a devida orientação ao trabalhador, não há treinamentos. A gente não vê orientações, treinamentos sobre aposentadoria especial nas empresas. É uma coisa muito rara. E aí o trabalhador ele vai recebendo aquele adicional de insalubridade ou periculosidade e acha que precisa se aposentar mais cedo por conta disso. Em alguns casos ele está correto, em outros casos ele não está. E aí gera o conflito, as partes não se entendem e o trabalhador entra na justiça. Às vezes ele ainda é funcionário. Ele não se aposentou e ele não foi demitido. Ele é funcionário, mas quer se aposentar, já cumpriu pelo menos 25 anos somados os contratos anteriores e quer se aposentar, entende que tem esse direito. E aí observa-se que o PPP às vezes tem irregularidades ou deixa dúvidas, solicita-se, às vezes, quando a empresa ela não entrega o LTCAT junto com o PPP, porque não é obrigada, ela só é obrigada a fornecer o PPP, mas às vezes o funcionário ele não entende ou discorda do PPP, busca uma orientação jurídica e contrata um advogado, e aí solicita muitas vezes à empresa o LTCAT que gerou, ou os LTCATs que geraram, ou, enfim, os registros ambientais, PPRA, que geraram este PPP. Aí avalia essa documentação e muitas vezes essa documentação, de fato, possui vícios, possui falhas, e isto está caindo na área trabalhista para ser solucionada. E aí os juízes estão indicando os peritos para fazer essas avaliações e, de fato, em muitos casos, a documentação está equivocada. Então, uma documentação errada, não só o PPP, não só o LTCAT, ou ambos, pode gerar, e tem gerado hoje, muitas causas trabalhistas. E ocorre que o fato de gerar por conta do LTCAT ou PPP acaba levando a outras questões que a empresa talvez nem estivesse descumprindo, mas alertou para o funcionário, o advogado vai puxando mais coisa e mais coisa, e a ação acaba crescendo, e até do ponto de vista financeiro. Muito bom, Aldenor. E o Johan Barbosa falando o seguinte: Ive e Aldenor, 2 experts em SST, parabéns pelo programa e parabéns pelo tema. Obrigado, Johan. Vindo de um profissional como você, a gente fica realmente elogiado, né, Aldenor? Certamente. Johan, um grande abraço. Gente, e a hora passou que a gente nem viu. Já são 8h08 da manhã. Em respeito a você que está aqui conosco, em respeito ao nosso convidado e em respeito a mim também, obviamente, a gente precisa encerrar o Café com Segurança porque, afinal de contas, apesar de ter sextado, né, a gente precisa trabalhar e a gente precisa seguir a programação do dia, né? Então, Aldenor, por favor, suas considerações finais, né? Fala aí um pouquinho para a gente sobre os seus projetos pessoais. Esse espaço é para você, meu amigo. Fico muito feliz, Iva, mais uma vez estar aqui contigo. É sempre muito prazeroso, é muito divertido, né? Trocar ideias com os nossos amigos. Essa conversa com eles é que tem graça, é que é interessante, é muito legal, né? Ver os amigos aqui é muito, muito, muito legal mesmo. Me sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês. Deixo aqui um abraço para todos que estiveram com a gente, em especial nossos pernambucanos aqui que passaram por dificuldades do ponto de vista dos alagamentos. Acho que o Brasil todo tem acompanhado as tragédias, literalmente, que têm ocorrido no nosso estado. O estado todo está se movendo, se mobilizando. No CREA fizemos arrecadação de donativos, foi um trabalho muito belo, feito pelo Conselho, e foi distribuído já também. E certamente requer um pouco do olhar também da segurança. Estamos buscando tratar os desastres ambientais, que não são só ambientais, mas são desastres sociais que têm ocorrido aqui na região, porque a gente tem uma área de morros muito grande. São 2/3 da nossa cidade, do Recife, que estão nos morros. Então não é pouca coisa, e as autoridades precisam olhar para essa população. A ESP, a nossa entidade regional, ela está de olho nisso. Estamos aqui conversando dentro do nosso conselho para que a gente mobilize uma comissão e estudos para que a gente possa
tratar isso junto com as autoridades e assim levar um trabalho não só de valorização da profissão do trabalhador, mas de valorização do ser humano, que no final das contas é o nosso papel como diz o nosso amigo Pedro, né, como engenheiros de gente. Né? Exatamente. Exatamente. E quem está mandando, Aldenor, um abraço para a gente aqui é o Ivomar, esse grande profissional. Já fiz curso com ele, né? Tenho aprendido demais com ele, lá do Paraná, né? Então, assim, é muito bom, professor Ivomar, ter você conosco aqui no Café com Segurança. Eu ainda não tive essa honra, mas conheço o trabalho do Ivomar, como muita gente no Brasil conhece, né? Sim, e certamente sim. É de grande valor para a formação, né, dos nossos profissionais. Ele atua em parcerias, grandes parcerias, né? E certamente é um dos que contribuem para a formação de excelentes profissionais no Brasil inteiro, né? Exatamente, conteúdo de excelência mesmo. Então, super recomendo os cursos do professor Ivomar. E já te estendo o convite para estar conosco aqui no Café com Segurança. Vai ser uma honra de recebê-lo aqui. Gente, agradeço cada um de vocês que esteve conosco aqui tomando esse prazeroso cafezinho com segurança. Eu já não existo sem esse programa mais, eu já fico esperando chegar a sexta-feira para poder... É como se para mim sexta-feira fosse segunda. Então, assim, é uma alegria estar aqui na tela tomando esse café com segurança. Hoje a minha voz não está favorecendo, eu estou com a rinite um pouquinho atacada. Mas mesmo assim, né, pude estar aqui com vocês, tomando esse café, né, podendo contribuir um pouquinho para a transmissão do conhecimento. Obrigado, você que dispôs do seu venham para o Conest. Oi? E venham para o Conest, né, Iva? E venham para o Conest. Não deixem de vir. Exatamente. Reforçando o convite aí, vamos organizar uma caravana aí do seu estado, né, da sua cidade, para que todos estejam lá no Conest, para a gente se encontrar, tomar um café presencial, né? Vai ser muito bom, muito bom. Vai ser uma experiência fantástica em nossa vida e um momento da gente poder se conhecer pessoalmente, né? Na telinha já é bom, imagina pessoalmente. E é isso que eu estava falando, Aldenor. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui dispondo do seu ativo mais valioso, que é o tempo, para estar tomando esse café com segurança, com conhecimento, com network e tudo mais. Sexta-feira tem mais, vai estar aqui o profissional que é envolvido diretamente na fabricação de EPI. Se você tem dúvida, né, pode me mandar para mim, para eu já organizar o roteiro dando o nosso café com base nas suas dúvidas. E vai ser uma honra ter você novamente conosco tomando café com segurança, falando, né, desse universo da SST. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Aldenor, e obrigado a cada um de vocês. Tchauzinho, Ivan. Um grande abraço. Até mais, Aldenor.